Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala de tudo, aqui a gente fala com todos. E hoje eu converso com o advogado Gustavo Bilha. Ele é sócio do Ambiel Bonilha Advogados e especialista em regulação de jogos e apostas. Muito obrigado pela presença. Obrigado eu. Boa tarde. Como que funciona? Quando é que você entrou nessa de mexer com jogos e apostas? Bom, vamos lá. Primeiramente, boa tarde, boa noite, não sei para que horário, para quem assiste, dependendo do horário, né? Mas, cara, é uma história engraçada, interessante. Eu, na realidade, eu sou formado há mais de 10 anos em Direito, né? Sempre focado na área de Direito Societário, Empresarial, o mercado tradicional, né? Mas sempre tive uma ligação com esse mercado de jogos e apostas, muito por uma questão íntima pessoal. Amigos de colégio, que o pai trabalhava, o pai atuava, e a gente sempre vai acompanhando à distância aquilo ali. Em algum momento eles pediram minha ajuda, depois que eu já estava formado, então eu ajudei eles a trabalhar isso com o mercado americano na época, o mercado latino-americano na época, mas o projeto, e ele sempre me falava, ele falou, Gustavo, esse mercado vai voltar pro Brasil, né? Na época a gente estava falando de bingos, estava falando de cassinos, ele falou, esse mercado vai voltar pro Brasil. Tem uma pressão popular para isso ser tomado, uma questão de, não só pelo entretenimento em si, mas uma questão de fomento de empregos, tem uma questão tributária relevante, né? Porque, assim, vamos imaginar que os jogos de azar são proibidos no Brasil. Sim. Desde a década de 50, se eu não estiver enganado. Mas o governo tem a sua loteria lá. Exatamente. Né? Que tem o seu papel e tudo, mas não deixa de ser um jogo. É um jogo. Né? É um jogo. E isso vira um contrassenso na cabeça de quem quer investir ou de quem vai pra fora do país e ver como é que funciona. E ver todo aquele mercado gigantesco que a gente tem, né? É só falar de Las Vegas, né? Que é o maior exemplo aí. Mais próximo, a gente tem aqui mesmo no Uruguai. No Uruguai. Punta del Este. Exatamente. E aí, então, eles perceberam esse nicho, não foi? Sim. Então, assim, então tem um oceano aqui pra gente navegar. Exatamente. Aí, então, assim, só contextualizando um pouco, 2018 a gente tem uma edição de uma lei, tá? No final do mandato ali do presidente Michel Temer. E aí, em cima disso, precisava se regular esse mercado. Então, a partir daquele momento, a porta foi aberta. E as bets começaram a atuar, não através do Brasil, mas através de outros países. Os chamados offshores, que não são aqui, né? Acho que tem que ter uma informação aqui que é muito importante. Offshore não é nada criminoso. Exato. Tá? Offshore é um lugar onde a tributação ela é mais favorecida, né? Tem uma carga tributária incidente mais favorecida do que outros países, né? Então, o problema é que offshore só aparece quando tem corrupção. Só aparece quando tem corrupção envolvida. Isso que dá aquela aparência de ilegal, mas não é. Não é ilegal. E aí, através desses paraísos fiscais, vamos chamar assim, que as bets foram entrando no país. Então, as pessoas tinham licenças de operação desse mercado e eles faziam, através de links da rede mundial de computadores, eles faziam o .com.br e a pessoa, mesmo não estando no paraíso fiscal, ela conseguia apostar e começou a se operar esse mercado. Então a gente estava falando, então a gente tem que dividir também o mercado de bets em dois modelos, né? Você tem o que a gente chama de sporting book, que são as apostas esportivas, que são aquelas apostas tradicionais que a gente vê hoje em todos e quaisquer jogos de televisão. Você vê aqueles patrocínios que não param ali de casas de apostas. E você tem os jogos online. E o que tem dentro dos jogos online? O famoso tigrinho, o famoso sapinho, o coelhinho, a gente tem de tudo. Normalmente com um bichinho bonitinho para poder mascarar o jogo. E ele fica muito parecido, ele é muito próximo do que a gente tem hoje, por exemplo, das máquinas de caça-níquel. Você pode ver, o layout é muito parecido, mas o princípio dele é diferente. Porque o que aconteceu? A legislação fez de uma maneira para que esses jogos online eles tivessem a característica de aposta por cota fixa. Ou seja, quando você aposta, você sabe o quanto é o multiplicador de quanto você pode ganhar. Certo. Então ele é diferente, o princípio dele é diferente da máquina de caça-níquel. É mais ou menos a ideia da corrida de cavalo. Mais ou menos a mesma ideia. 1 para 3, 4 para 5. É exatamente isso. Então você aposta de acordo com a chance daquilo... Exatamente, daquele resultado aparecer, né? Que o pessoal fala que solta a carta tigrinho, por exemplo. Mais ou menos é isso. Mais ou menos isso. Tá? Então,
Então, a partir desse momento que o mercado teve essa porta aberta, todas as bets aí do exterior, grande parte do mercado é um mercado global muito forte. Eu estive recentemente em Lisboa, eles têm algumas feiras anuais. Uma das feiras maiores que tem uma em Lisboa agora no segundo semestre, tem uma em Barcelona no começo do ano. São feiras que você demonstra a capacidade e enormidade desse mercado. E o quanto ela movimenta, é isso, economicamente falando. Porque a gente não tá falando de uma... O pessoal entende casa de aposta, né? O pessoal não consegue enxergar a amplitude que isso pode ter. Exato. Tá? Então você tem um mercado gigantesco. Então a gente participa desses eventos para justamente entender... onde a gente consegue contribuir e o que a gente consegue colher de frutos desse mercado, desse segmento. O tal do preconceito com o nome. Exato. Porque assim, o fato de ter jogos não significa que todo mundo vai virar um viciado no negócio e todo mundo vai perder dinheiro. O que tá errado é a incapacidade do governo em fiscalizar o mercado. Exatamente. E eles próprios já reconheceram isso. Isso é uma coisa importante. O próprio governo já tem aí indicado que, de fato, eles não imaginavam o volume, não imaginavam a quantidade, não imaginavam o tamanho desse mercado. E eles próprios estão patinando aí para tentar... Assim, eu entendo da seguinte forma. Se o governo não tem a capacidade, até técnica, de fiscalizar, ele só tem um jeito de resolver, pesar na punição. Exatamente. Porque é o que acontece. Se eu não domino aqui... Se eu perceber alguma coisa, a punição vai ser brava. A punição vai ser brava. E disso o governo entende. Muito. E fica difícil de você até tentar correr para um lado, para um caminho contrário, né? Porque o que acontece? Se eu assumo a minha incapacidade, mas a capacidade que eu tiver, e se eu pegar alguma coisa, a punição vai ser muito maior. Severa. Normalmente pecuniária, né? Em regra, e assim, vou dizer até mais. Pela previsão legal, a gente tem numa multa pecuniária que às vezes para uma bet também não é algo tão relevante. Então, às vezes eles já separam o valor da multa. Então, mas por outro lado, agora você tem lá dentro da legislação medidas que são bem pesadas. A partir do momento que houve a regulamentação dessa lei, e essa regulamentação vem acontecendo aí ao longo dos últimos anos, dos últimos meses, e mais assim precisamente até agosto do ano passado, a gente tinha grande parte dessa regulamentação bem segmentada e bem fechada. Então o que aconteceu? O governo colocou um prazo e falou, a partir de 2025, quem quiser operar neste mercado precisa fazer um pedido para mim, eu vou fazer uma análise com critério aqui, com critérios objetivos e subjetivos para entender se você tem capacidade de atender e de operar dentro desse mercado. Então, esse deadline, esse primeiro deadline, que eles fizeram? Eles garantiram que quem tivesse entrado com um pedido dessa licença até dia 20 de agosto do ano passado, teria a garantia de ter o seu pedido analisado até o final do ano, para poder, na virada do ano, ter a licença para poder operar. Ou seja, na virada desse ano de 2024 para 2025, nós tivemos aqui um gatilho, teve uma virada de chave, onde a partir do dia 1º de janeiro só poderiam operar as casas que tivessem autorização do governo federal e que tivessem pago uma licença, que é de 30 milhões de reais. Sim. Na largada. Para começar o jogo. Para começar o jogo, exatamente. Mas uma coisa assim, como é que o governo encarou a história dessas empresas estarem fora do Brasil e do dinheiro circular também? Ou o governo falou, não, você vai abrir uma conta aqui na Caixa? Mas eu vou te dizer que foi mais ou menos isso. O que eles fizeram na regulamentação? A gente precisa, de alguma maneira, limitar a circulação desse dinheiro e tentar ter aqui os mecanismos para a gente poder travar esse dinheiro no Brasil. Então, primeira regra que foi dada é o seguinte... Ou você, Bet, que atua nesse paraíso fiscal X, a partir de agora você tem que ter uma entidade brasileira. Você tem que ter um sócio brasileiro com pelo menos 20% de participação. Um representante. Tá? Um representante legal. Na verdade, é um sócio mesmo com 20% do negócio. Você tem que ter administrador no Brasil. E eu vou aqui elencar X quantidades de administradores que você tem que ter para sua operação. Precisa ter um cara de compliance, precisa ter uma pessoa que vai ser nosso interlocutor com o governo. Então você tem o cara que é responsável por fazer interlocução direta com o Ministério da Fazenda, você tem a pessoa do compliance, você tem a pessoa que vai ficar responsável pela interação com os jogadores. Então, e esses CPFs ficam ali vinculados hoje e ficam pessoalmente responsabilizados pelas atitudes das bets. O que já restringe bastante, né? Muito. Teve um rumor aí, uma época,
que até a regulamentação, até o crime organizado entrou no jogo. Ele tá em todo lugar, a gente percebeu isso agora recentemente. Eu não quero dizer que não tá, porque tá. Sim. A gente sabe que tá. Sim. Eu pelo menos acho que a gente vive num acordo de cavalheiros com o crime organizado. Sim. Em todas as áreas. Sim. E assim, a única coisa que regulamentou, o crime entra na regulamentação e se vira. Né? Na realidade, quando a gente fala de crime, a gente até já teve algumas notícias circulando no mercado dizendo que a Bet X, a Bet Y, a Bet H ali tem envolvimento com o crime organizado. Como eu te falei, quando a gente falou de regulamentação, o governo fez um trabalho, um escrutínio da documentação assim, a nível técnico elevadíssimo, com assim, um detalhamento de documentos exaustivos, e eu sou testemunha disso, porque a gente fez o pedido para várias casas de apostas na época, e a gente viu o nível de detalhamento que eles estavam pedindo, mas assim, eles queriam entender a origem da origem da origem da origem do dinheiro. Então, se isso aconteceu, e eu não tenho como dizer que, não aconteceu, isso é algo que foi muito bem construído ao longo de muitos anos. Sim. Como é que você trilha esse dinheiro daqui 10, 15 anos para trás? Você entender a origem desse dinheiro. E é uma coisa que assim, é aquela história, quanto mais tempo ela opera, qualquer ramo, tá? Sim. Quanto mais limpo vai ficando. É isso, eu falo que o dinheiro ele não é mais sujo. Ele não é proveniente de uma atividade ilícita, né? Na verdade, aquela atividade lícita que foi lavar... Conforme ela roda. Conforme ela rodou 3, 4, 5, 6, 10, 15 anos, aquele dinheiro ele já não é mais fruto. Ele poderia ser lá na origem, mas hoje ele já não é mais. Exato. Entendeu? Então assim, todos os mercados eles estão afetados com isso. Tá? E você tem uma ideia das bets, de quantas, um número aproximado ou porcentagem aproximada de bets que tinham antes e bets que ficaram? Na realidade, na verdade assim, o ficaram é até perigoso falar. Porque o que acontece é o seguinte, o mercado black, que a gente chama, que são as bets não autorizadas, ele quase que quadruplicou depois da regulamentação, por incrível que pareça. Mas isso em toda a área, né? Toda a área, não. Isso era uma coisa que acho que até o próprio governo saberia. Sabia disso. Então assim, a gente teve aqui recentemente, eu não vou ter dado números exatos, mas recentemente estive num evento em que o governo falou que já cancelou mais de 17 mil sites de bets irregulares. Hoje a gente tem de bets regulares mais ou menos umas 250 autorizadas a operar, 250 marcas a operar no Brasil hoje, tá? Mas o problema é que o grande público ele não sabe a diferença do que é uma bet regular do que uma bet irregular. Porque é um segmento, é um mercado que ele é novo, né? Ele está recém-regulamentado. A gente está falando hoje, agora vai completar 10 meses de regulamentação. Sim. Então, o grande público estava acostumado com o que estava acontecendo no passado. Tava acostumado com aquelas 50, 60 mil bets bombardeando o seu WhatsApp, o seu Instagram, todas as suas redes sociais. E quem divulga online, né, divulga a bet, ou a bet se divulga, nunca teve o cuidado de ver se ela é regular, porque a bet, vamos combinar, que ela é sedutora no patrocínio. Com toda certeza. Tá? Teve muito jogador de futebol aí, né, que tinha acabado a carreira numa condição baixa. Sim. Quando a bet entrou, o cara voltou no auge. No topo, exatamente. Né? E aí, o cara tá precisando lá de um patrocínio e tal. E a bet vem e paga, sei lá. Ó, você me cita uma vez, eu te pago 6 dígitos de reais. Sim. Mais ou menos. Né? E é muito sedutor, né? Muito, né? Muito sedutor. O cara não vai perguntar, mas ela é regular, não é regular? Ele não sabe. E também não vai saber. Esse é o grande ponto. Agora a gente tá começando a ter um trabalho um pouco mais cauteloso, aí dado por conta da CPI das bets, do cara se perguntar, primeiro, se vale a pena, né? Ele entrar nesse mercado do ponto de vista reputacional próprio, né? Porque é muito vilanizado. Eu entendo as bets como um veículo de entretenimento. Você tem o seu dinheirinho ali separado para o entretenimento. O entretenimento está dentro ali se você for olhar o rol da Constituição Federal, dentre as coisas você tem direito ali a lazer. Sim. Né? Então, eu acho que você tem o seu dinheirinho ali vinculado ao seu lazer. Você pode ir no jogo de futebol, você pode ir num show de um cantor que você gosta, ou então você pode fazer uma aposta, ou então você pode colocar na Mega Sena. Exatamente. Esse é o grande ponto. Esse é o ponto. Então, assim, eu acho que assim, o problema disso é que a pessoa... por isso que eu acho, vilanizar o jogo não é o caminho. Não é o caminho. Todo mundo perde.
e achar o que estava acontecendo muito, você vai falar muito melhor, era que o sujeito estava pagando com cartão de crédito a prazo, Exato. ou às vezes com dinheiro de benefício do governo. Esse tipo de coisa tinha que coibir. Sim. Porque o cara quebra, entendeu? Porque você vê, o brasileiro hoje, se você pegar hoje, entre 40% e 60% dos brasileiros estão endividados de alguma forma. E normalmente, quando você puxa quais as dívidas, o cartão de crédito tá lá. Porque é um dinheiro fácil, pago a prazo, e aí o cartão a gente já sabe como é que funciona. Quando isso vai pro jogo, né? O cara, e normalmente ele perde, né? Ele ganha uma vez e tal. E a gente vai falar desse limiar de ganho e perda, né? O que ele não pode é achar que ele pode, eu vou jogar com esse, se eu ganhar eu pago a luz. Sim, ele entender isso como um modelo de investimento, né? Porque também foi vendido isso naquele período. Naquele período pré-regulamentação, muitos influenciadores vendiam a Bet como um modo de mudança de vida. Olha, eu sou um cara aqui que não tinha nada e de repente, por conta do jogo X, por conta disso aqui, agora eu ganho tudo. Eu mudei o meu padrão de vida, olha o carro que eu ganho, olha o carro que eu compro, olha as roupas que eu visto. É isso pro afegão médio, que tá lá olhando na televisão, no celular dele, lá no trem. Sim. O cara fala, putz... Eu tô aqui nessa situação. O ser humano, não só o brasileiro, o ser humano gosta do negócio mais fácil. Sim. Né? E todo golpista, quando ele é muito... Eu assisti uma entrevista com um cara que deu um golpe, ele falou assim, aí perguntaram pra ele, e hoje ele atua em empresa pra evitar os golpes. Aí perguntaram pra ele assim, qual é a dica que você dá? Ele falou assim, cara, a dica é a básica. Quando a esmola é demais, quando a coisa é muito fácil, né? E o ser humano gosta da coisa fácil, e é aí que ele dança. Sim. Entendeu? É exatamente isso. E assim, como você falou, ninguém sabia o que era bet. De repente chega alguém falando que bet você põe X reais. E saca tanto? 2X reais. Sim. Né? E fala assim, bom, depois eu posso até tirar essa... Mas aí eu já consegui, já angariei muita gente. E hoje você tem um problema muito nevrálgico dentro desse mercado, que com as bets legais, que acabam descredibilizando o próprio mercado regulado, que é isso, o cara ele deposita 100, com a promessa de que ele vai sacar 200, só que aquela bet ela fechou ali no dia seguinte, ele já perdeu esse 100 e ele nunca mais vai ver esse dinheiro. Então as bets, essas bets irregulares, elas são... O maior mal desse mercado são essas bets legais, porque elas prejudicam não só o consumidor, como as bets regulares que querem fazer tudo direitinho e que estão sob o olhar do legislador, do órgão que vai sancioná-los. Então, puxa, eu recebo lá no escritório, a gente tem um trabalho também de dia a dia com essas bets, né? Então, a gente não só trabalhou no período pré-regulação, né? Então a gente preparou a documentação para que eles pudessem entrar no mercado regulado, como a gente faz o acompanhamento pós-regulamentação. Então, assim, é uma série de leis. É tudo muito novo. Então eles ficam muito aflitos de falar, será que eu tô fazendo certo? Dá uma olhada nisso aqui, vê se isso aqui faz sentido ou não. Só que aí, paralelamente a isso, ele tem um cara que não pagou os 30 milhões, que divulga tudo de qualquer jeito, que continua prometendo cashback, investimento e etc, que é prometendo, falando que aposta em investimento, e o afegão médio, como você bem usou aqui, ele vai falar, putz, mas pera lá, esse cara tá me prometendo mais ganho. Tá me prometendo muito mais ganho do que essa outra aqui. Então eu vou migrar dessa bet aqui regulada aqui pra essa aqui. Porque as odds dessa bet aqui, inclusive, são melhores do que a da bet regulada. Porque a bet regulada teve que entrar num parâmetro pro negócio se pagar. Exato. No final do dia. Porque aí, quando vem a regulamentação, a gente lê aquela quantidade de leis e aí nós vamos fazer conta. Sim. Certo? O cara da bet fala, bom, peraí. Se eu entrar nisso aqui, como é que vai ficar o meu faturamento? Eles estavam muito acostumados com o mercado que pagava-se zero de imposto. Só que aí eles foram para um extremo muito oposto. Hoje é o mercado que mais paga-se imposto no final do dia. Porque além dos impostos ordinários que você paga numa operação de qualquer tipo de segmento de negócio, eles têm ainda eles tiveram que pagar aquele pedágio de 30 milhões para começar o jogo. E eles estão tendo que pagar mensalmente sobre o faturamento bruto deles, repassando 12% para o governo.
E a partir agora de outubro, através de uma medida provisória, que foi a moeda de troca que eles fizeram lá da questão do IOF, vai passar para 18. Então, o governo é o maior bet que tem, né? Porque você põe 30 o milhões, maior você não sócio. vai ganhar. É o maior sócio, eu vou dizer assim. Garantia. Esse é o grande desafio que as bets estão tendo. E até essa dualidade, essa mudança legislativa, né? Você tinha uma regra do jogo, uma segurança jurídica, falou assim, olha, você coloca 30 milhões, você vai pagar esses 12% sobre sua receita e você tem que seguir esse regramento aqui. De repente, 9 meses depois, os 12 viraram 18, a regra mudou, de repente agora no Congresso está se falando de proibição de publicidade de bet, então você muda praticamente o mercado inteiro. Que segurança jurídica nós temos neste país? Nenhuma. Como é que você opera com um negócio assinado, aprovado, e os caras estão lá querendo mudar? Não é à toa que não tem condição de operar. Basicamente o que eles estão fazendo com as bets agora nesse momento é o seguinte, ó, nós estamos nesse jogo de futebol que acabou de começar, eu te passei a regra do jogo antes do jogo começar. Você topou, pagou o ingresso, pagou os 30 milhões. A partir do meio do jogo, o cara te deu um cartão amarelo, mas ele falou que isso te expulsa a partir de agora. Mas essa não era a regra, essa era uma primeira punição, depois eu teria a punição do cartão vermelho e eu seria expulso. Não, mudou a regra. E aí o empresário que investiu 30 milhões de reais e que tem uma infraestrutura, que ele teve que, vamos combinar, custo Brasil não é pequeno, não é barato. Então o cara teve que nacionalizar uma operação, teve que colocar um sistema de atendimento ao cliente, teve que se adaptar por uma questão de... o mercado acaba ficando um pouco mais caro, muito grande, muito grande. E de repente, o que a gente tem? Nós temos um problema de mudança de expectativa. Como a Bet ela é a vilã disso tudo, acaba que o governo acaba sempre atribuindo a ela o maior peso de tudo que ele puder, porque ele vai falar assim, o clamor público tá comigo. Olha, a imagem da Bet já é ruim. Já é ruim, então eu vou continuar jogando areia ali em cima deles, porque aí ninguém vai falar mal, entendeu? Exato. E você tem um empresário, e aí por trás disso você tem um empresário que botou muito dinheiro na frente, você tem equipes gigantescas de trabalho que estão ali dentro, e que o empresário começa a ver e fala assim, cara, faz sentido eu continuar nesse negócio com essa margem do jeito que tá? Pois é. Pô, fazia sentido antes da legislação e agora não mais. Sem falar que estimula as bets não oficiais a ganhar muito dinheiro, que desestimula, porque o cara tá vendo. Exatamente. Né? É igual o cara que tem uma loja na rua e vê o camelô vendendo o dobro. Na frente sem pagar R$1 de imposto. Entendeu? O cara fecha o negocinho, vai embora e ele, no meio, quem paga o DARF é ele. É ele no final do mês, mas é exatamente isso que a gente tá sentindo hoje com as bets. Eu queria perguntar, depois a gente fala melhor, a questão técnica da coisa. Então, assim, é uma plataforma. É uma plataforma. Então, por exemplo, o cara que vai criar uma bet, ele procura o pessoal que vai criar uma plataforma, né? E é como se fosse uma caça-níquel. Se eu tiver errado, você Sim, fala. não, a gente... Uma caça-níquel online, aonde dentro da programação você aumenta e diminui a margem de ganho. É isso? Na realidade, o que acontece é o seguinte, quando você vai fazer uma bet, você tem vários modelos de negócio. Se você é uma pessoa que nunca atua no mercado, você vai procurar um tipo de prestador de serviço, que é o que a gente chama de integrador. É o cara que vai no mercado e ele pega todos os produtos da prateleira, embala dentro de uma embalagem dele própria e te entrega. Fala assim, olha, você quer ter uma bet? Tá aqui todos os prestadores. Eu tenho a plataforma, eu tenho o provedor de jogo, eu tenho o cara que é o meio de pagamento, eu tenho o pessoal que faz a validação hoje, que você é obrigatório fazer, o QIC. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o pacotinho. Coloca o nome da sua bet e comece a operar, tá? Então esse é um tipo de formato. Já as bets maiores, eles começam a fazer essas negociações direto para justamente tirar esse cara que é o intermediário do negócio. Sim. Então ele entra em contato com uma plataforma, que é uma empresa de tecnologia, que vai montar esse sistema, né? Que vai montar essa plataforma para ele com aquele layout que a gente tá muito mais familiarizado agora, né? Porque esse mercado cresceu. Então você tem várias plataformas com um design próprio, porque justamente eles próprios foram lá e fizeram a própria plataforma. E eles têm outras empresas que, com base em dados estatísticos de jogos, formam as odds. Então, você tem empresas especializadas que montam as odds para você. Então, aquelas odds ali, elas vão sendo ajustadas, inclusive durante jogos. Essas odds, elas não são estáticas. Então, na medida que vai avançando o tempo do jogo, na medida que vai terminando a partida, por exemplo, de futebol, essa odd ela vai sendo alterada dentro da estatística do que vai acontecendo ali dentro.
Então você, por exemplo, no começo do jogo, você tava falando que o time A ia ganhar do time B, e o time B começa a vencer o time A, você concorda que aí, nesse momento, começa a mudar. ele vai começar a mudar no meio do caminho. Mas quem fez a aposta antes, ficou vinculado naquele resultado anterior. Só que durante o jogo você consegue mexer nesse resultado para tentar, eventualmente, reduzir a sua perda, exatamente. E aí, no caso, porque assim, eu acho que na Inglaterra é muito comum, né? No Muito. Reino Unido, a aposta é normal. O nome do bebê. O nome da criança, a cor do cabelo, é normal. O problema é que aqui no futebol, por exemplo, existem alguns tipos de aposta que, a meu ver, não deveria existir. Cartões vermelhos, cartões amarelos, número de escanteios. Porque isso é provocável. Quem joga bola sabe, Muito. né? Isso é provocável. E aí gera fraude. Né? Teve jogador da seleção aí que quase se lascou por causa disso. Não só ele, teve outros, né? Teve agora um recente que também que bateu na trave. Ele... Passou perto. Isso aí prejudica a credibilidade da Bet. Prejudica. Mas você percebe que a Bet, ela é tão tão inocente quanto o apostador nesse caso. Uhum. Porque pensa o seguinte, a Bet se o cara combina, né? Se a gente combina aqui, ó, vai ali, me dá uma rasteira, vou tomar um cartão vermelho porque eu vou beneficiar um grupo de jogadores, esse dinheiro tá saindo da Bet, ela não tá entrando na Bet. Exato. Então assim, entrou no primeiro momento para uma determinada aposta, né? E a partir do momento em que aquela ação se torna efetiva, a Bet acabou de ter um prejuízo. Sim, exatamente. O que eu digo é quando a Bet coloca a permissão de aposta nesses lances, Sim. ela mesma acaba se prejudicando. Sim. Isso é o que a gente chama de risco do negócio. O que eu também concordo. Aí Você levanta mais, porque quanto mais apostas... Aí é uma opinião muito pessoal minha. Eu concordo que, eventualmente, você individualizar muito a conduta, né? Então, cartão amarelo do jogador A, do jogador B, do jogador C, você estimula, pelo menos, esse cara ser procurado. E a gente tá falando aqui, né? A gente falou de jogador de seleção brasileira, a gente falou de jogador de Série A do Campeonato Brasileiro, mas é onde a gente tem maior visibilidade. Mas Vamos você falar lá embaixo. quer descer uma Série C, uma Série D, pega uma Bet regular que o cara não ganha nem um salário mínimo e o que chega pro cara e fala assim, ó, viu? Eu vou te pagar 20 pau. Vou te pagar mais pra gente estimular, pra girar. Não é. Então assim, você tem um caminho, você tem pelos dois lados, tá? Aqui eu não tô querendo dizer que a Bet vai procurar o cara pra pagar mais, mas é um jeito de ter um estímulo pra ter uma odd maior pro cara... No caso, eu nem digo a Bet, porque a Bet pode até nem precisar desse tipo de artifício. Porque no final do dia ela é a mais prejudicada de todas. O dinheiro vai sair dali. Gente, só parando o nosso papo um pouco aqui, pra gente falar do meu parceiro, o Grupo São Cristóvão, com uma rede de hospitais e ambulatórios e que tem o principal componente na sua rede, que é o acolhimento associado. Então, se você estiver precisando de um plano de saúde de qualidade, clique aqui no link e entre em contato com o pessoal do São Cristóvão. Você pode ter certeza que eles vão te acolher e você vai ter saúde de qualidade. Mas assim, um grupinho bem montado, conversado, tal, com apostas elevadas, sabendo que a chance daquilo acontecer é menor, já gera um ambiente estranho. E a gente teve aqui nos últimos anos, né? Algumas jogadas de campeonato Série A, Série B, que você fala assim, como é que o cara fez isso? Fala, o cara toma um cartão. Porque assim, antes de existir as bets, o cara tomava terceiro cartão amarelo pra ficar suspenso pra jogar o outro jogo que era mais importante. Sim. Pra limpar o histórico, né? Isso sempre existiu. Sim. E aí era nítido. Né? E aí agora, com essa história de jogos, tá vinculado a valores, esse tipo de jogada que, entre aspas, era uma coisa até inocente, né? Virou uma coisa mais... entrou ganhos na história, né? Esse é um grande ponto importante, né? Quando a gente falou, por exemplo, quando o cara tá pra tomar o terceiro cartão amarelo, né? Ele tá pendurado. Pela tecnologia, como eu expliquei, da odd, né, pra formação daquela odd, provavelmente aquela aposta, ela vai ser uma aposta com uma odd super baixa. Exatamente. Super baixa. Mas o problema não é o valor ali, o problema é a conduta. Né? Então a gente tá falando de um cara que tá querendo ganhar, ainda que o valor seja ínfimo, é uma conduta ilegal. Claro. Então acho que esse é o grande ponto. A gente não tá só pensando no montante do recurso que tá saindo da Bet, que tá sendo desviado, que tem um ilícito acontecendo ali, mas pela conduta do infrator. Ainda mais que a gente tá falando de um mercado como o mercado de futebol, que é paixão nacional, é um dos maiores mercados do Brasil e por aí vai. E assim, o cara une a paixão dele
com uma apostazinha ali. Porque Sim. era a antiga loteria esportiva, Sim. né? Que tinha suas margens e tal. E hoje é mais fácil, porque você abre o celular ali na Bet, você bota lá o famoso triplo, Sim. você vai ganhar alguma coisa, nem que seja um valor menor. Nem que seja até o seu próprio valor de volta. E não, e o que muita gente acha, eu já ganhei a minha aposta, vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Cara, assim, como que a Bet, assim, a Bet tem que trabalhar com o acaso. Sim. O acaso que eu digo é o acontecimento. Previsibilidade, ela, na verdade, ela aposta no resultado contrário, Né? né? Eu não sei se ela trabalha com probabilidades. Estatística que deve ter uma 100%. estatística ali gigantesca para você poder numerar ali. Você tem tanto em indústrias maiores, né? Empresas maiores têm uma equipe própria para montar essas odds, mas você tem também empresas especializadas que detêm até às vezes os direitos desses campeonatos de transmissão e etc, para coletar esses dados estatísticos para poder fomentar e formar essa odd, tá? Então, a bet, se ela é uma bet aí do primeiro escalão, vamos chamar assim, ela tem às vezes até equipe própria para fazer essa precificação daquele determinado resultado. Porque eu entendo assim, né, na minha forma no leigo encarando, falo, bom, a Bet tem que tirar o dela, né? O cara apostou, perdeu, muito bem, mas mesmo na perda ela tem que tirar o valor operacional do Sim, negócio, exatamente. né? E aí é o que eu falo, não é pra demonizar. O cara jogou, perdeu, tem uma empresa que trabalha com perdas e ganhos. E a Exatamente. empresa precisa ganhar. Você não paga pra ir num show e às vezes o show é péssimo? O cantor se recusa a cantar? Não, você não paga. Hoje em dia, eu tava pensando isso, cara, eu tava pensando nisso hoje. O show, ele virou uma coisa assim, eu vou lá, acordo 2 horas da manhã pra comprar aquele ingresso que demora meia hora, já esgotou, Uhum. de uma banda ou de um show que eu gostaria de assistir. E aí, eu descubro que um atorzinho aí de qualquer lugar, que não sabe nem quem é a banda, tá lá no camarote e não pagou nada. E às vezes tem mais 20 ingressos, 20 convidados junto. Aí você fala, qual é o respeito pra quem paga? Ah, não, mas eu tenho um patrocinador, o patrocinador tem direito a ingresso. Eu entendo perfeitamente. Só que assim, o acesso ficou muito difícil. Você vai ver um show do Coldplay hoje, você tem que comprar o ingresso um ano antes. E sem pensar também no preço, né? Então, nós estamos falando, eu sou do tempo que a gente pagava R$200 o ingresso. Hoje tá pra lá de R$1.500. Ah, tem agora o Jorge Mateus aqui no Pacaembu, o preço proibitivo. Então, assim, é a mesma coisa quando a gente fala de jogos. O cara tem que ver o custo operacional. E aí tem aquela história também, que aí vocês podem me xingar depois, a história da meia entrada que vira o dobro, né? Sim. Porque aí o cara precifica. Ele precisa precificar justamente esse percentual, até 40% da bilheteria dele para poder destinar para esse público. E tem os idosos, que não tem limitação. Então. E aí quem é que paga todo mundo? Quem paga cheio. Quem tá pagando cheio. E aí virou, assim, pra ajudar, vamos dizer entre aspas, por uma boa intenção, Os outros pagam. os outros pagam. Exatamente. Então, assim, as margens elas ficaram muito apertadas depois desse mercado, ainda mais por conta dessa alta tributação. A gente escutou, em alguns eventos, a gente escuta o próprio governo falar, mas as bets estão em débito com o Brasil, porque eles operaram muito tempo sem regulamentação. Mas a culpa foram deles de não ter regulamentado? E essa aí é a pergunta que eu ia te fazer agora. Sim. Quando é que se percebeu que tinha um monstrinho crescendo ali? Porque assim, começaram assim, ó. Jogos online, patrocínios em programas online, televisão, Sim. televisão aberta, televisão fechada, às vezes shows grandes. Aí chegou no patrocínio master do clube. Aí alguém abriu o olho e falou, não, amigo, peraí. Tem muito dinheiro aqui dentro. Pra eu pagar o patrocínio master de uma camisa de um clube grande da Série A, não é um joguinho simples. Não. E aí, ó, perceberam. Na verdade, eles sabiam que tinha um grande volume de dinheiro saindo do Brasil. Tá? Porque como você tinha lá atrás as bets operando em paraísos fiscais, sem pagar R$1 de imposto, porque o cara não opera no Brasil, ele não paga imposto no Brasil, ele paga imposto no país de origem de onde ele está. Se esse cara tirou esse volume financeiro gigantesco, que você tem o câmbio ali, né, que é controlado pelo Banco Central, e o Banco Central vê todo aquele volume de transação sendo remetido para o exterior, e o cara vai dizer, pô, mas peraí, os caras estão tirando todo esse volume de dinheiro do Brasil
e não estão pagando R$1 aqui para dentro? Não, precisamos ir atrás disso aqui. E aí o governo, com uma sede arrecadatória, o governo falou assim, O governo precisando de dinheiro. precisando de dinheiro, porque a gente precisava aqui pagar as nossas contas públicas, precisamos ajustar esse déficit aqui. O que eles fizeram? Pô, vamos regulamentar esses caras, porque ali tem bastante dinheiro. E vamos além. Aqui a gente tem bastante dinheiro e eles são vilões dentro desse mercado, Vamos vilanizar o Vamos mercado. vilanizar esse mercado. E aí a gente começa a ver notícias pra tudo quanto é canto. O cara deixou de comprar o arroz com feijão pra gastar na Bet. É tudo que o governo queria. A gente fala assim, você botou um exemplo, pra mim é o melhor de todos, o cartão de crédito. Juros de cartão de crédito. Então, Você acha que esse não é um vilão também? total. Aquele juro rotativo do cartão de crédito que te... Os 400 por ano, Como é que faz? isso aí é uma agiotagem. Essa margem desse, Legal. essa margem desse dinheiro. Como é que Por que a Bet ela é mal vista, mas os juros bancários não são mal vistos da mesma maneira, né? Vamos chamar de agiotagem com relação a esse dinheiro não é mal vista também. Exatamente. Por que o cartão pode olhar o risco dele e cobrar Metrificar em cima disso e a gente não pode e fazer a a Bet mesma não coisa. pode? É muito A mais gente esse entra mercado. numa questão mais ampla sobre isso. Exatamente. Então, assim, acho que é importante deixar claro para todo mundo que está assistindo que a Bet ela é só mais uma opção que você tem dentro do mercado. Ah, mas você tem os ludopatas. Mas você trata o ludopata. Assim como você trata Os os alcoólatras, os viciados. E Você não pode trazer um cara e vilanizar o mercado todo. você tem um problema. Aí, mais uma vez, você tem um problema de educação no Brasil. Mas é um problema de base em todos os segmentos. E, na verdade, assim, a gente ia chegar nesse... Porque a gente sempre chega Sim. nesse termo, mas eu acho que a falta de educação é usada para ganhar dinheiro. A E não gente, estou falando de bet, não. Estou falando de de tudo. todos os segmentos. De todo segmento, Todo segmento. né? Porque, inclusive, o governo usa isso. Porque o governo usa a educação precária que a gente tem para emprestar dinheiro consignado. Sim. Sim. Aí fala pro cara assim, aspas, você vai ter a sua geladeira nova em 36 vezes descontando do seu dinheiro e tá pagando 2 geladeiras. E não fala isso. Não, e vamos lá, tá? Você tem a questão também do próprio subsídio que o governo te oferece, né? Dos benefícios e por aí vai. Ao invés de dar o benefício, ensina ele a pescar e ensina ele economia popular, ensina ele a investir. Obriga o cara a fazer uma educaçãozinha financeira online em casa, pra ele entender, Bota na sala de aula. sabe? Na sala de aula. Tira uma aula, né? Você tem ali, às vezes, você lembra da minha época de colégio, você tinha às vezes espalhado dentro da sua grade, você tinha 6 aulas de matemática por semana, você para uma para falar sobre matemática, mas você vira para economia. E existe a educação mais básica, que qualquer um entende, que é a teoria dos potinhos. Sim. Você já ouviu dessa? Sim. Aí você põe, como é que fala? Obrigações, sonhos e como é que fala? Metas próximas. Metas próximas, eu esqueci a palavra. E aí você pega o seu dinheiro e deposita no pote. Sim. Né? Isso aí qualquer um entende. Mas às vezes não é interessante a gente ensinar, né? Porque aí, se ensinar, como é que o banco vai ganhar? Como é que o banco vai ganhar? Como é que a gente vai ter depois justificativa eleitoral, por exemplo, né? Não, você sabe que assim, cada um tem um nome, né? Então a Sim. gente tem a Bet, a gente tem apostas esportivas, a gente tem loterias e a gente tem a telecena. Que no final do dia tudo isso é jogo. E sempre Né? foi jogo. Por isso que eu acho que o Silvio Santos é um gênio. Foi um Gênio. Um gênio. Porque ele pegou um momento que ele falou, eu vou criar uma loteria. E vai jogar. E o SBT, por exemplo, tem uma bet. Então. Entendeu? Agora eles estão se habilitando para ter uma bet. E eu tá acho que é tudo bem. fantástico. E tá tudo bem. Eles estão dentro do mercado regulado. Não. Então foram lá, vão ter que pagar os 30 milhões. Já pagaram os 30 milhões de reais e estão se estruturando. Então você tem a telecena que vai ser uma telecena bet. Exato. Porque a telecena, e ele falava isso claramente, era um título de capitalização. Esse era o jogo. Sim. Você compra um título de capitalização a, sei lá, R$2. Daqui a 1 ano, você pega esse papel, vai na lotérica e compra uma nova. Sim. Ou recebe 80 centavos. Quer dizer, totalmente regulado, normal, nenhum problema. E é jogo. É jogo. É jogo. E com risco. Com risco. Com tudo. A maioria perdia. A maioria perdia. Mas eles ganharam muito dinheiro. Então, assim, quer dizer... E nem por isso não foi vilanizado. Ao contrário. Tem Foi gente que prefere enaltecido. jogar na telecena do que na Mega Sena. Sim. Sim. Né? Então, assim... Sempre... E eu acho uma opinião até pessoal...
se fosse uma coisa clara, o governo tinha muito mais para ganhar com esse mercado do que enforcar o mercado. O governo ele tinha que ser um dos facilitadores desse mercado e o governo tinha que ensinar a população o que é jogo responsável. Porque se fala muito de jogo responsável hoje em dia. O que o governo mais prega e pede e implora para os operadores é falar sobre jogo responsável. Mas o governo não faz isso também. Agora você tem uma campanha ou outra em que eles estão começando a ensinar o que é bet regulada, do que é bet irregular. Então, assim, a gente está ainda tateando. São 10 meses de mercado. Eu também acho. Mas deveria ter saído na largada com iniciativa, com propaganda do governo explicando, olha, gente, bet, você pode... Eu já dei aqui o exemplo várias vezes. Você pode querer ir no cinema, você pode querer ir no teatro, ou então você pode querer apostar no seu clube do coração. Mas na hora que você vai apostar no seu clube do coração, dá uma olhada se aquela bet, ela tá na lista do governo, porque tem uma lista. É uma lista que ela tá lá... Pública. Você entra lá na Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, no site do governo, você clica lá, ele abre para você a lista de todas as bets que são regulares hoje. Que pagaram os 30 milhões, que estão suscetíveis às penalidades, estão suscetíveis a serem alvo de processo de consumidor. Hoje, esse é uma das vantagens, tá? Das bets terem vindo para o Brasil, porque o consumidor ele é equiparado... Desculpa, o apostador é equiparado ao consumidor. E aí entra no código. E aí você tem um problema de Código de Defesa de Consumidor, você tem algumas questões de PROCON. Então agora, antigamente, se um prêmio não era pago, a bet lá fora, como é que você faz esse processo? Como é que você processa? Eu quero receber... Como é que eu vou reclamar isso? E assim, às vezes a gente tá falando de apostas de R$100, R$50. Então assim, ficava a fundo perdido mesmo. Agora não. Essa bet tá aqui no Brasil, ela tem um endereço, ela tem um CNPJ, ela tem um administrador responsável. Então, o que aconteceu agora no mercado, e também temos um problema vinculado a isso também, que é o seguinte, agora o mercado, o consumidor, ele pode acessar essa bet. Só que o consumidor de boa fé tá ali, às vezes teve um problema no sistema, é um sistema, ele é falho. Então você teve, às vezes, um problema no sistema para poder fazer o pagamento, né? Para poder fechar aquela aposta que é o jargão que se usa no mercado. Só que você também tem os fraudadores. Você tem o cara que entra com a ação de consumidor, mas ele fraudou o sistema. Ele invadiu o sistema. Então tem isso, são coisas muito conectadas. É muito novo isso. Muito novo. Porque aí quando vai pra justiça, a justiça vai lá procurar a lei, onde é que tá enquadrado. Não existe. Eu até tenho essa dificuldade, né, com alguns clientes, mas Gustavo, mas qual que é a punição que eu posso ter? Falei, cara, eu vou te dar aqui de fio a pavio o que pode acontecer. Não, mas qual dessas punições a Secretaria de Prêmios e Apostas vai me aplicar? Eu falo, cara, não sei. Eu acho que você não sabe, nem ele. Vai da cabeça do juiz. Vai da cabeça do órgão regulador. Porque o que ele vai fazer? Ele vai procurar onde é que eu enquadro. Esse enquadramento, às vezes, é discutível. Sim. Até juridicamente. Sim. E isso vai. Não, a gente tem... Hoje a gente tem um problema prático, por exemplo, de publicidade. Né? Você tem regras de publicidade super já bem segmentadas. O mercado ainda vai se autorregular com relação a isso. Você tem aí a função do CONAR, né? Que é a autorregulamentação dos meios de publicidade para dizer o que pode e o que não pode. Mas, por exemplo, uma bet que é regulada e está fazendo algo que não está dentro da legislação, qual que é a punição que ela vai ter? Ela pode ter uma punição que vai de uma advertência, que é o mais básico de todos, até ter multas de até R$2 bilhões, que é o a cassação da licença. Ou a cassação da licença. Ou então uma previsão anterior, que para mim é tão prejudicial quanto a cassação, que é a bet ficar até 180 dias fora do ar. Se essa bet fica 60, 90 dias fora do ar, ela quebrou. Dependendo do tamanho da bet, e a gente fica falando de bets num lato senso, a gente tem um mercado hoje que ele é muito bem segmentado, muito bem dividido, e a gente tem as bets que faturam aí bilhões e tem as bets dos milhões, mas esses milhões a margem é apertada ainda. Sim. Né? Então isso é bem cauteloso. Complicado, o cara ficar, como você falou, 6 meses sem operar. Não, ele quebrou. Às vezes ele viabiliza o negócio. Não, ele quebrou. Isso é um fato, isso já foi discutido até com alguns parceiros, clientes meus, todos eles falam, Gustavo, se eu ficar 60 dias fora do ar, eu quebro. Porque primeiro, eu perco a credibilidade. O cara que vai acessar minha plataforma para poder operar, vê lá que meu site está fora do ar, ele fala, vai pra outra direto. E aí vem a desinformação. Putz, ele era ilegal.
Aí eu acho que isso é o pior. Porque é irremediável. Até você reverter. E você não consegue, talvez. Vamos falar do mundo online. O mundo online é o seguinte, igual você falou, tá fora do ar, sistema travou, o cara não espera. O cara falou, peraí, principalmente quando ele... Não tô nem dizendo o jogador compulsivo, não, um jogador comum. Que é o cara que separa aquele horário pra fazer o jogo dele. Puta, tá fora do ar, tenta uma. Tenta, na terceira ele já começa, bate um Google e procura outra. Não, e aí, isso se ele só batesse o Google e procurasse outra, tava tudo bem. Tem um ponto adicional. Esse cara vai na rede social daquela plataforma e começa a descascar, ou então descascar, sem entender o que tá acontecendo. Pode acontecer. Então assim, você tem um problema porque aí começa a virar um efeito manada. Aí o outro vai falar, pô, mas peraí, tá acontecendo alguma coisa aqui? Aí quem sequer ia fazer uma aposta naquele dia, não faz. Tá entrando no site, descobrindo que ele tá fora do ar, fala, meu Deus, caí no golpe. Ela era uma bet legal. Quando no final do dia a gente tinha, né, todo um processo, tinha numeração, tinha controle, tinha tudo. Não, é exatamente isso, porque o mercado já envolve um medo, né? Sim, sim. É o medo de quem aposta e é o medo de quem opera. Porque, como a gente falou anteriormente, em relação à vilanização do mercado. Então, assim, é um medo exagerado de ser um golpe, de aquela bet operou e sumiu. Sim. Então, assim, não tem margem de erro, né? Não tem. Não tem margem de cair a internet. Pois. Não, até porque você tem muitas bets, né? A gente tá falando de mais de 200 bets hoje, regulares. Uhum. Então, assim, no final do dia, o cara, ele tem outra opção. E ele não precisa... Se fosse um estabelecimento físico, o cara ainda tem que se deslocar, né? Vou pegar meu carro, vou a pé, vou de um ponto a outro pra fazer essa aposta aqui. Nesse caso aqui, o cara ele só deu 2 cliques de mouse e apertou 3 botões e ele tá em outra casa. Exatamente. Então, assim, a credibilidade é muito importante. Então, a retenção é muito importante. Eu queria só falar um pouquinho do seguinte. Tanto a bet quanto qualquer coisa feita pela internet, a gente coloca os nossos dados. Sim. Como que as bets cuidam desses dados? Porque hoje você sabe. Sim. Que a invasão de dados pode ser um problema muito sério, não só para a pessoa, mas se você invade um banco de dados de uma bet, você consegue ver faturamento, você consegue ver número de apostas, você consegue mapear totalmente a operação. Sim. Como é que elas cuidam disso hoje? Elas têm um setor... Bom, além de ter empresas especializadas para fazer essa cibersegurança, eles têm setores internos de dupla verificação, você tem ali algumas barreiras, mas como qualquer outro segmento. A Bet, assim como qualquer outro segmento de mercado, ela tem os mecanismos de controle e de criptografia de dados, de dupla verificação, você ter backups em nuvem, backup físico. Então, eles adotam basicamente os mesmos cuidados que um banco, por exemplo, cuida dos seus dados. Mas ele não é 100% blindado. Se o banco não é, né? Então, é justamente. Então, vira e mexe, você escuta aí, olha, o banco X aí, grandão, deixou liberar 3 mil nomes. Né? A gente nunca sabe o que dá isso. Mas... eu arrisco a dizer, a gente estava comentando, né, antes de começar aqui, a gente estava falando sobre isso, que ninguém cumpre a legislação LGPD na sua íntegra. Exato. Então esse é o grande ponto, porque ninguém conhece a legislação. Por outro lado, a gente tem um órgão regulador, né, sancionador, que também não tem braço suficiente para ficar fiscalizando a todos. Porque todo mundo está suscetível à LGPD. Claro. Desde o escritório de advocacia, que eu vou fazer o tratamento dos dados dos advogados que estão dentro da estrutura, até os dados dos meus clientes, até os dados dos clientes deles, os dados de processo. Então, tudo isso são dados, né? Tudo isso tem que estar cobertado dentro da LGPD. E é muito difícil hoje você ter empresas que tenham até capacidade econômica de cumprir na íntegra a lei de proteção de dados, dado a complexidade que ela exige. Eles tiveram a habilidade de fazer uma lei de dados mais difícil que a nossa lei tributária. Na realidade, eu gosto de dizer o seguinte, a LGPD, na verdade, foi uma tropicalização de uma legislação europeia. Eu ia falar disso depois da diferença nossa para as leis. Basicamente, o que eles fizeram foi pegar um tradutor e falar assim, vamos usar o que eles vendem, né, pro mercado. Vamos usar a experiência do mercado, né, europeu, americano, as melhores práticas internacionais. Tenho medo desse termo, sabe? Então, no final do dia foi exatamente o que eles fizeram. Então, eles fizeram uma tropicalização, né, dessa legislação e a trouxeram pro Brasil
e o negócio ficou meio num abismo, vamos dizer assim. Porque o que acontece? Quando você pega a lei de outros países, cada lei reflete a cultura daquele país. E aí a gente volta. Educacional, corrupção, etc. E processos. Certo? Quando você pega aquilo e traz pra cá, muda tudo. Porque aqui a gente é o país do golpe. Entendeu? Então assim, o golpista, quando lê aquela lei, ele dá risada. Ele fala, amigo, tá fácil isso aqui. Não, e toda lei, nenhuma lei vai ser tão completa o suficiente para que a gente não consiga entender, para não encontrar as brechas dela. O trabalho do advogado é conseguir encontrar as brechas para poder defender o cliente dele. Então, toda lei ela tem uma brecha, né? Então, pro golpista que tá ainda com a intenção de sacanear, o que ele quer efetivamente é brecha. É a brecha. E ele vai encontrar essa brecha dentro da legislação. E até que aquele legislador perceba essa brecha e faça uma regulamentação a respeito disso, talvez seja tarde. Então, e aí eu ia falar disso. Aí junta a brecha com o judiciário lento. O sistema legislativo. Pior ainda. E aí, normalmente o cara já ganhou, já teve o lucro que ele queria, até o negócio virar luz, virar público, né? Igual eu brinco, quando eu converso sobre corrupção, eu falo assim, cara, o cara que faz grande corrupção, ele já separou o dinheiro do advogado. Já provisionou, né? Ele já provisionou. É que quando a gente fala que o cara vai, agora eu tô lascado. Não, tá separado já. É que nem a gente tem aí alguns planejamentos tributários que a gente já enxergou no passado, do cara falar assim, olha, separa esse dinheiro aqui, que esse dinheiro aqui ele vai pro refis. Ah, mas que refis? Não, ainda não apareceu um refis, mas vai aparecer. Então, já vai provisionando, não paga o imposto, e vai provisionando esse dinheiro. Porque na hora que vier, você vai lá, paga o dinheiro, com esse dinheiro o refis, e você fica com o benefício econômico aqui, né, do rendimento desse dinheiro no período. É basicamente isso que acontecia. E acontece, principalmente quando se fala em tributo federal. Porque aí o legislador, ou o cara da vez, né? Costumo dizer, o cara da vez vende aquilo como um benefício para as empresas. Né? Só que não para todas, né? Principalmente para as maiores. Só para as maiores. E aí as pequenas acabam sempre tendo um refis menor. Sim. Vamos dizer assim. Assim, eu já ouvi cada coisa relacionado a... Porque tem sempre o populismo em cima da lei das bets. Uhum. Não, porque o cara da bet vai ter que custear o tratamento do sujeito que... né? Tem algum maluco que ainda fala isso? Tem de tudo, né? Tem algum cara que levanta esse tipo de bandeira? Não, porque ele vai ter que ressarcir o cara que gastou o cartão de crédito ou Bolsa Família com aquilo lá. Bom, primeiro assim, não é isso que acontece. As bets, elas são responsáveis por mais uma vez, ensinar o que é o jogo responsável e ter meios dentro da própria plataforma. Maior parte não, todas as plataformas têm dentro do seu sistema de operação um botão, por exemplo, de autoexclusão. E essa autoexclusão pode remeter você para alguma entidade que pode te auxiliar com o vício de ludopatia. E tá ótimo. Esse é um dos caminhos. Agora, ele vai indenizar, ele vai reembolsar o tratamento. Desculpa te interromper. Não, fica à vontade. Porque quando chega no Código de Defesa do Consumidor, eles dão uma mascarada no ressarcimento com esse tipo de atuação. Né? Então, assim, como você falou lá atrás, né? Com a insegurança jurídica, você duvida que apareça um negócio? Não duvido. Eu brinco, eu falo pra todo mundo que papel de pão aceita qualquer coisa. Exatamente. Então, no final do dia, um juiz querer justificar aquela indenização em virtude do acometimento de algum tipo de ludopatia, eu não vejo como muito absurdo, não. Isso pode acontecer de fato. Mas as bets, em regra, elas têm sim meios para fornecer aos apostadores ferramentas para fazer um descanso. Então, às vezes, a autoexclusão ela pode ser temporária ou definitiva. Então, você pode ter um tempo de descanso. Eu estou gastando muito dinheiro aqui, então eu vou fazer um período de pausa. Vou lá, entro na bet e falo, por 3, 6, 9 meses, não me incomoda. Não me manda notificação, não me manda promoção, não faça nada. Às vezes, o cara vai para um extremo, tô gastando muito dinheiro no Pix, porque o cartão de crédito ele já não pode ser mais usado. Né? Hoje não pode mais cartão, não pode
Nenhum tipo de... Nenhum tipo de financiamento não pode. Então, assim, Pix é dinheiro em conta, né? Então, o cara faz o Pix para dentro da plataforma, até por uma questão de agilidade de transacional, né? Até porque a gente tá falando de apostas, às vezes, que tem um tiro curto ali, né? Tá durante a partida, então você precisa fazer um negócio muito mais rápido. Então, em virtude disso, ele aplica joga o Pix lá para dentro para fazer aquela aposta. Então, em virtude dele estar fazendo um auto-endividamento, né? Tô fazendo muitos Pix em sequência, olha, eu vou precisar parar por uns 6 meses aqui. Então, ele vai lá e dá... Ou então, né? De maneira definitiva, eu tô ficando um ludopata aqui, tô gastando muito mais do que eu ganho, então, auto-exclusão permanente. Então, aí a Bet é obrigada a excluir ele integralmente da base de dados. E o governo está trabalhando numa plataforma para que isso seja público. Porque hoje, eu não consigo, na minha Bet, te excluir o apostador que está na sua Bet. Entendi. Então Teria que ser uma exclusão total. Uma exclusão total. Porque eu ia emendar o que você está falando, porque ele exclui da Bet legal, mas gasta na outra. Esse é o... Né? E isso não vai continuar porque aí é o que eu falo, a responsabilidade do governo, ou de quem regula, é cuidar das não oficiais. Porque se ele cuidar das não oficiais, toda essa problemática que a gente discutiu aqui vai ser muito minimizada. E sabe qual que é o problema das bets legais? É a agilidade que eles têm para conectar um novo site. Porque o que acontece? Enquanto você tem o sistema, o ecossistema que atende esse operador, enquanto você tem a empresa que atende a bet ilegal, esse cara vai continuar de pé. A gente já mapeou, porque de alguma maneira o governo tinha que ter tido essa cautela, até porque isso está dentro do Ministério da Fazenda mesmo, de fiscalizar quem opera o Pix. Quem faz a operacionalização do Pix para bet legal é que tem que ter a licença cassada, tem que encerrar a operação dele. Porque a partir do momento que você não tem como mandar o dinheiro para bet legal, você acabou com o mercado, você acabou com essa bet. O que o governo tem feito? Ele tem feito uma corrida de gato corrida atrás do cachorro correndo atrás do gato. Então o que ele faz? Ele identificou aquela bet legal, ele vai lá e fecha. 5 minutos depois, o cara sobe um novo site. Por quê? Porque o meio de pagamento continua operacionalizando para aquele cara e o cara tem 50, 100 domínios. É a Bet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e por aí vai, sucessivamente. É aí que o governo se perde, sabe? Uma pergunta que eu acabei nem colocando aqui, mas no papo a gente... Com relação aos menores. Sim. Né? Como que a Bet consegue filtrar a atuação de menor de idade? É o seguinte, a Bet ela é uma plataforma digital. Porque o menor de idade hoje tem Pix, tá? Sim. Tá bom. Ele já sai da maternidade com o CPF. Exatamente. A partir do momento que ele tem CPF, ele consegue o meio de pagamento, ele consegue fazer Pix. A legislação a respeito desse tema em específico, ela é muito bem detalhada. Tem ainda algumas questões que estão sendo tratadas, estão sendo solucionadas, mas a regra é que nenhum menor pode ter nenhum tipo de atrativo para aposta. Então você não pode usar o tigrinho, você não pode usar nada que atraia a atenção da criança, né, do menor. Ou algum vídeo de YouTube que aparece lá. Exato. Então assim, hoje você tem uma restrição muito forte em utilizar, e tem que ter um cuidado muito grande. E aí é o trabalho das bets. Aí eu vou vender um pouco do meu peixe e dizer que as bets precisam trabalhar muito no clearance. Né? O que é o clearance? É você fazer um cheque de sanidade para que aquele conteúdo, se aquele conteúdo que está indo para o ar, seja ele num podcast, seja ele num vídeo viral, numa dancinha de TikTok da vida, para saber se aquele vídeo está dentro das normativas relacionadas à lei de casas de apostas e jogos online. Então, o meu escritório, por exemplo, tem um trabalho muito forte com relação a isso, de pegar das bets, pegar o conteúdo e falar, não usa a raposinha que atrai a criança, olha, não faça esse tipo de coisa, direciona para cá, não usa a imagem de uma criança, não faça isso, não faça aquilo, para justamente você poder ajustar para não atrair a atenção da criança, do adolescente para esse tipo de mercado. É muito difícil a gente... Vamos combinar que a criançada hoje tá além, né? Tá. A molecada hoje não tem a inocência que se tinha antigamente. Então, por exemplo, o moleque hoje, ele lê aquilo assim, você tem 18 anos ou mais, sim ou não? Ele dá risada. Esse é o famoso age gating, que todas as bets têm. Inclusive, se você vai acessar qualquer bet, tem. Mas até aí, se você entrar no qualquer site de bebida... Também tem. Ele também tem. Eu, quando era menor de idade, você não apertava lá o sim pra dar uma olhada no que tinha? Claro.
Então, assim... Isso não é um filtro, não é filtro algum. Não é um filtro, não é um filtro. Mas aí cabe muito também aos pais a orientação. Mais uma vez, sempre a gente volta para a história da educação, da orientação, Exato, né? mas eu acho que a gente ainda vai chegar numa identificação digital, alguma coisa desse tipo. Nós já temos hoje, tá? Isso é uma opinião minha. Não, mas isso já existe, tá? As bets, quando você faz o seu cadastro lá, você faz o que a gente chama de QIC, que é basicamente a conferência dos seus dados pessoais com uma base de dados para saber se aquele CPF ele é de maior de idade ou de menor de idade, para saber, ele pede para você mandar uma foto sua, sabe aquela história do segurando o documento do lado? Então assim, mas olha, honestamente, outro dia eu tenho uma filha de 3 anos de idade, outro dia eu fui no colégio, até engraçado, eu vi um menino jogando bola, eu acho que ele parecia que ele tinha mais idade do que eu. Então, assim, você vai, obviamente, que na base do CPF você vai conseguir saber a idade da pessoa ou não. Mas tem muito fraudador de documento também. Tem. E o cara põe o CPF que ele quiser lá, põe do pai se ele quiser. Tivemos também no passado, né, o problema dos CPFs das pessoas que já haviam falecido. Então... CPF de falecido, porque assim, demora pra cancelar lá. Sim. Vamos falar do INSS, a gente pode até falar aqui. Chegar lá. Vamos falar em falecido. Né? Então, assim, é difícil. Eu tenho plena consciência disso. Então, assim, na verdade é trabalhar para esses filtros serem o mais eficientes possíveis. O mais eficientes possíveis. Né? E, mais uma vez, orientação também é importante, né? Porque você tem você tem o age gating, você tem o QIC. A Bet, ela faz até o que ela pode, não só a Bet, né? Qualquer outro tipo de... Eles fazem até onde é o limite que ela pode, né? Uhum. Mas da porta para dentro da casa, se o pai, por exemplo, faz o cadastro dele próprio e oferece o usuário e senha para o filho brincar, qual é a responsabilidade da Bet em cima disso? Nenhuma. E eu acho que isso tinha que ser claro. Né? Porque depois que dá problema, aí o pai fala, nossa, mas a culpa é da Bet. Quer tirar o dele. Eu vou dar um exemplo que a gente vê aqui com uma certa frequência acontecer o tempo todo. Os gastos das crianças naqueles jogos que não tô nem falando de bet, não tô nem falando de jogos online. Tô falando daqueles joguinhos de internet que vem as moedinhas, que as crianças vão lá com o cartão de crédito já cadastrado do pai e saem gastando... Hoje em dia as crianças querem de presente gift card. Gift card. É isso que eles querem. Você quer o que de aniversário? Eu quero um gift card de R$300. E essa criança tem capacidade jurídica para poder fazer esse tipo de transação comercial? Esse é o grande ponto. Porque assim, é o que eu falo, a gente nunca pode subestimar. Eles têm uma capacidade de entender. Porque, por exemplo, se eu pego uma plataforma de bet hoje, eu vou dar uma olhada, eu vou demorar uns dias para entender como é que aquilo funciona. Sim. O moleque, em 10 minutos, ele tá postando. E assim, ele tem também ferramentas para entender, né? Porque aí ele vai numa plataforma de vídeos, por exemplo, e vai ver o cara explicando como é que faz. Olha, você faz tutorial. E você tinha até então, você imagina, a gente tá falando desde 2018 para cá, a gente tem quantos anos de tutoriais, às vezes ensinando do jeito errado? Uhum, e essa criança cresceu vendo esse tipo de conteúdo sem qualquer tipo de controle. Mas é que é pior. O brasileiro, ele é genial. Na maldade, ele é genial. Somos o número 1 do mundo. Quando o ChatGPT apareceu, se você fizer a pergunta direta para o chat, olha, quais artifícios eu preciso para entrar num e-mail tal? Ele vai, olha, isso é uma atividade legal e tal. Aí o cara vai lá e fala, o que eu não tenho que fazer, assim, tá? Para eu entrar lá naquele e-mail de forma ilegal. O brasileiro só não domina o mundo porque ele não quer. Porque ele não quer. Mas essa que é a grande realidade. Exatamente. Então assim, a gente usa o sistema contra o próprio sistema. Essa que é a grande realidade. Porque o chat é certinho, ele responde. Inclusive, quando for legal, ele vai responder também. Só que ele não tem essa malícia ainda. Então, talvez um dia tenha. Precisa botar uns brasileiros para fazer um pouco de programação. Se tiver brasileiro lá, rapidinho resolve muita coisa. Muita coisa. Obrigado pela presença. Muito obrigado, viu? Prazer. Gente, encerramos por hoje. Esse episódio é um oferecimento do Grupo São Cristóvão e da Clínica Odontológica Dental Mind. Se inscrevam no canal, ative o sininho e até a próxima.